E aí, tudo bem? Vamos então para mais um momento no nosso estudo, avançando na reflexão, falando agora sobre um momento que a palavra de Deus chama de dispensação da graça, né? O momento presente, o momento entre a cruz e a vinda do nosso Senhor, que é o momento em que nós estamos inseridos nesses dias de pandemia. E nós já olhamos o passado, nós já olhamos lá para o futuro, as predições, as previsões do que vai acontecer. E agora considerar o presente, né? Eu gostaria de falar assim, quando lá no Apocalipse ele fala do novo céu e nova terra, ele fala porque as coisas antigas já passaram. Hebreus fala da antiga ordem. E eu quero falar com vocês sobre essa ordem, que ela é presente, é o nosso tempo, é a nossa dispensação, é a dispensação da graça. Eu começaria falando sobre o presente usando uma passagem do apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, abre aí, eu vou dar um tempinho para você achar a passagem. E eu vou ler aqui com você, ressaltar, comentar alguma coisa. Romanos 8, verso 18. Romanos 8, verso 18. E nós vamos ler a passagem até o verso 22. Romanos 8, de 18 a 22. O apóstolo Paulo escreve assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Amém? Então veja que ele comenta aqui rapidamente, percorrendo esse trecho aqui, ele começa a falar que sobre essa presente ordem, né, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. Tem sofrimento que está previsto e nós precisamos entender que ele existe. Ele fala no verso 19 que toda a natureza ela aguarda com expectativa a manifestação, a redenção dos filhos de Deus. Porque nessa presente ordem, como nós vemos aí adiante, ele fala da decadência que a natureza toda está submetida, escravizada, tá certo? E ele fala também de que ele tem uma palavra aqui que eu gostaria de... Ele fala no verso 20, pois ela, a natureza e todos os seres viventes, né, nela, foi submetida à inutilidade. É uma inutilidade, há uma futilidade na vida presente, atual, sem Deus. E isso é super importante, porque a futilidade é você viver sem valores eternos.
A futilidade é você viver no dia a dia do agora. Vamos aproveitar esses dias porque não tem vida depois dessa. A futilidade está em que essa pandemia irrita muitos pagãos, porque é uma intromissão, é uma perda de tempo na vida deles aqui, já que eles não preveem uma vida para depois dessa. Tá certo? Essa é a ordem presente. Quantas pessoas hoje estão falando, afinal de contas, para que fazer, lutar, se debater tudo? Mesmo que, vamos dizer, a presente ordem supera e irá superar a presente crise, para a vida continuar fútil, sem valores eternos, sem vida depois dessa. Deixamos de morrer agora para morrer daqui a pouco e ponto final. A única coisa que foi interrompida foi a presente situação de pecado que disparou o gatilho da ira de Deus. Tá certo? Então ele fala no verso 22 que a natureza geme, o mundo criado geme, né? E esperando a nossa redenção. E esta é a nossa esperança, a esperança de uma nova ordem. E nós estamos olhando para essa nova ordem, nós aguardamos essa nova ordem, tá certo? E o mundo corre, está se debatendo para buscar a solução de Deus. Mas Deus é o atalho para essa pandemia. Deus é quem tem a resposta para essa pandemia. Deus pode acelerar a descoberta da cura dessa pandemia. Ele pode interromper essa pandemia sem remédio. Mas a resposta está em Deus. Mas a sociedade não considera Deus. E essa é a situação. Mas Deus tem gente dele aqui nessa sociedade. E a nossa tarefa como filho de Deus, como sacerdotes de Cristo, nós lembrá-lo disso e fazermos apelo que por amor a esses seus, ele trate com misericórdia. Porque nós somos um dentro dessa coletividade. Existe uma responsabilidade coletiva e nós fazemos parte dessa comunidade e como seres humanos nós podemos, como parte da criação de Deus, nada mais justo que a gente peça para Ele que Ele tenha misericórdia, mesmo que as pessoas não mereçam, que elas recebam de acordo com o estilo de vida delas, mas que não seja numa epidemia, onde tem tanta gente que não tem nada a ver e sofre ao mesmo tempo. Parece uma injustiça, né? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mais adiante. Aguarda aí, mantenha-se firme aí, paciência e vem comigo aqui. Lá em Gênesis capítulo 15, nós temos um verso perdido lá, que assim, não é que ele está perdido, né? Mas a gente passa por ele batido, mas ele traz para a gente uma coisa muito preciosa. Em Gênesis capítulo 15, no verso 16, ele está falando sobre o povo de Abrão, tal, e ele fala na segunda parte do verso 16, porque a maldade dos amorreus, um povo lá dos dias de Abraão, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha que passagem incrível. A maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que ele está dizendo? Que Deus é tolerante. Deus é tolerante. E tem uma medida. Quando aquela medida transborda, a ira de Deus se manifesta. No caso dos amorreus, eles ainda estavam vivos, apesar das atrocidades que eles cometiam, que nós nem sabemos quais são. Mas tem uma medida, tem um limite. E quando nós olhamos a nossa pandemia hoje, parece que hoje, na nossa situação,
essa medida transbordou. E como é uma situação que envolve todo o planeta, essa é uma medida que generalizada. Não é específica de um povo, de uma tribo, de uma cidade, de um país. É generalizada. Essa é a situação da nossa crise atual. E a palavra que eu quero dizer para você é que Deus é paciente. Deus é paciente. Ah, Deus está punindo, Deus é mau. Não, Deus é paciente, não é? Não é isso que diz lá, o Pedro fala sobre isso, sobre a paciência de Deus. Se você for lá em 2 Pedro, abre lá, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Achou aí na sua Bíblia? 2 Pedro 3, a começar no verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grandes trondos, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Rico, não é? Rico esta passagem, mas mostra que a medida de Deus conta com Deus paciente, e que às vezes nós que somos mais, como que eu vou dizer, mais justiceiros, queremos que Ele já acaba com tudo logo. Mas essa demora aqui, né? A paciência do nosso Senhor significa salvação. Então hoje nós já falamos de interceder pela humanidade. Não apoiamos, não concordamos com os pecados dele, mas tem salvação para ser garimpada nesse mundo, tá certo? E nós vivemos, então, podemos dizer que nós vivemos nesse tempo de paciência de Deus, e que no presente, essa pandemia essa medida foi ultrapassada, né? Transbordou, e Deus tem manifestado a sua ira, tá certo? Você pode fazer uma lista, se você quiser, de situações no estado atual do mundo com coisas ou com pecados, se você preferir, com que você acha que Deus tem se irado. Pensa aí, põe num papel coisas de ordem moral, né? Sua promiscuidade, essa questão de gênero, questão de, enfim, depravação, desonestidade, mentira. Pense também em questões políticas, onde as pessoas deveriam estar buscando o bem de Deus para o povo. Pense também nas questões espirituais. Tenho certeza que você consegue, marcando aí, você vai fazer uma lista bem extensa de tudo isso que está
proposto aqui, tá certo? E tem uma questão chave aí que você pode perguntar para os seus amigos descrentes. Pergunte para ele qual a razão espiritual dessa crise. E veja o que ele te responde. Não se assuste com a resposta. Porque certamente eles não têm pensado no significado espiritual dessa crise. Mas é o que eu diria uma oportunidade, né, de chamá-los à consciência. E como nós vimos, existe uma futilidade no estilo de vida do mundo, como disse o apóstolo Paulo, e que esse vazio tem que ser preenchido. Então é razoável que a gente pense e desafie as pessoas nisso, que temos que pensar que tem um significado espiritual e um Deus agindo por trás de tudo isso, tá certo? E eu queria também dizer que a peste e a fome, elas andam de mãos juntas. Eu já falei isso para você um pouco antes, que hoje nós estamos com a peste, mas a fome vai chegar daqui a pouco, tá certo? Então essa crise não é só poder sair de casa, vai ter uma fome para ser tratada e nós não podemos pensar de outra forma, né? Então, pensa um pouco entre o nosso discurso e a nossa prática, nossa fé e a nossa vida, tá certo? A nossa teologia e o nosso comportamento, né? O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que, e isso a gente recita, né? Mas recita direto e fala muito de que viver com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Filipenses 1, verso 18. Eu queria chamar a atenção para você o seguinte, esse trecho, nós só falamos esse trecho, mas o contexto dele, ele é muito interessante para a nossa situação. Então abre lá em Filipenses capítulo 1, verso 18. O apóstolo, ele diz assim, o importante, Filipenses 1,18, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois, se o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, quer dizer, ele está preso, né? E pela oração dos irmãos e pelo auxílio do Espírito Santo, ele crê que está sendo libertado. Aguardo ansiosamente, verso 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por isso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas aí é que a gente para aí, né? Mas ele continua falando, ó, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido que estou, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha esperança, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E eu queria chamar a sua atenção nessa palavra dele, que ele fala assim, né, no verso 24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. É mais necessário por vocês que eu permaneça no corpo.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: o céu é bom, é incomparável, é melhor, mas é mais necessário ter uma prioridade, é mais necessário continuar aqui por causa de vocês, nessa vida de sofrimento que eu estou vivendo, por amor a vocês. Vocês precisam de mim, amados. Pense bem o que Paulo está nos ensinando aqui. Qual é a nossa necessidade aqui na Terra? Por que é necessário que eu continue vivendo e não seja levado nessa epidemia? Qual é a necessidade? Já pensou? Que coisa incrível! Nós queremos continuar na Terra por quê? Para desfrutar um estilo de vida maravilhoso, né? Ou por uma necessidade do reino de Deus. Imagine o seguinte: Deus tem um plano para você durante essa epidemia, mas você diz: não, eu não vou fazer isso. Me recuso, não quero sair de casa, não quero morrer, enfim, não quero me contaminar. Imagine que esse seja a única necessidade que ele tem para você. É uma hipótese apenas, que ele tem para você. Se você se recusar a fazer essa missão que ele tem para você, o que impediria, o que o manteria aqui na Terra? Por que ele não poderia já te levar para o lar celestial, se você não é necessário? É uma coisa para se pensar. Por que eu quero ficar aqui? Para desfrutar uma boa vida, cheia de regalias e com todas as pessoas? O céu é incomparável. O céu é melhor do que a terra? Sim, o apóstolo disse isso e nós dizemos amém. Mas a nossa postura, a nossa atitude pode ser de falar: não, o céu é o plano B. O melhor é continuar vivendo aqui. E aí nós estamos com um problema teológico profundo. Pense nisso, reflita nisso, e então nós vamos voltar daqui mais um pouco para a gente concluir essa série de estudos.